Olá, meus amores, meus alunos do quarto ano, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de matemática, certo? Então, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, nós vamos deixar nessa parte gravada para você estar podendo recorrer, né, a algo concreto, onde você pode estar revendo a aula quando você estiver precisando, tá bom? Então, hoje nós vamos aqui falar novamente sobre os quadriláteros. Já conversei com vocês sobre esse assunto, já mostrei, vocês já desenharam. Então, mas se houver alguma dúvida ou se futuramente você precisar rever esse conteúdo, vai estar aqui disponível para você. Os quadriláteros e também a simetria. Então, vamos descobrir, né, sobre cada uma dessas duas palavras, o que significa, o que eu tenho a ver com isso, por que você tem que estudar isso, por que você tem que se importar com o que fala em quadrilátero e também em simetria, tá bom? Então vamos lá dar início à nossa aula de hoje. Estejam aí com seu material, né, todo de anotações, vá lá pontuando aquelas partes que você ficar com dúvida, volte à aula se for preciso e vá lá registrando tudo, né, para você não esquecer esse conteúdo e estar consciente aí do seu aprendizado, tá certo? Então, vamos iniciar com essa pergunta: o que são quadriláteros? Né, já falamos, mas vamos lá. Revendo aqui o que são quadriláteros, são polígonos que possuem 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices. Então, o triângulo, né, são polígonos que possuem 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices, e o quadrilátero vai ser o polígono que possui 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices. Suas características e propriedades específicas dizem respeito aos seus lados, aos ângulos e também às diagonais, certo? Então, nós já estudamos que a figura ela tem lado, ela tem ângulo e agora ela tem também a diagonal ou as diagonais. E o que é isso, professora? A professora não falou o que são as diagonais. Veremos a seguir o que são essas diagonais. Ok, diagonais são segmentos de reta cujas extremidades são 2 vértices não consecutivos de um polígono. Você está vendo a figura aí, né, de um retângulo, e as diagonais são essas linhas que ligam um ponto a outro, um vértice, ou seja, os pontinhos das extremidades, que são os vértices, né, formam o ângulo aí, você está vendo o quadradinho vermelho, ele é o ângulo. O pontinho, ele se refere ao vértice, e esse vértice existe em cada ponto aí, em cada dos quatro pontos existe. E as diagonais são essas linhas, imaginárias ou não, que você liga um ponto ao outro, um vértice ao outro, certo? Dessa maneira, são segmentos de reta que ligam 2 vértices e que, ao mesmo tempo, não são lados. Então, nós sabemos que o lado, você está vendo aí, né, tem o vértice, e na outra ponta, no outro lado, tem o outro vértice. Então, aí, cada um desses lados estão ligados por esses pontinhos chamados de vértice, certo? E as diagonais estão ligados de um vértice a outro, mas elas não são lados, são segmentos de retas também, que está ligado de um vértice a outro, mas elas não são lados, certo? Então, para classificar os quadriláteros, nós consideramos, né, o lado, o ângulo e o vértice e as diagonais, certo? Então, os quadriláteros, eles podem ser classificados de acordo com a posição relativa de seus lados. Cada figura vai receber um nome de acordo com a quantidade de lado. Já sabemos que eles são quadriláteros. Com a quantidade de vértices, também são 4. E ângulos também. Então, como eu vou saber que um quadrilátero é diferente de outro, que recebe nome diferente de outro? Nós temos mais uma informação aqui. Os paralelogramas, eles possuem lados opostos paralelos, ou seja, cada um desses lados, né, eles são opostos, são paralelos um ao outro,
né? Então, você está vendo aí, de AB é paralelo a CD, DC. E de BC é paralelo a AD. Então, os paralelogramas, como o próprio nome diz, eles possuem lados opostos paralelos. Já os trapézios possuem um par de lados opostos paralelo e outro não. Vejam aí a figura do trapézio, né? Ele tem B minúsculo, que é a parte de cima, ele é diferente da parte de baixo, do lado de baixo, que é o B maiúsculo. São dois lados diferentes. Já os outros dois lados, eles são paralelos. Ou seja, são 4 lados, mas apenas um par é oposto, um par desses lados opostos são paralelos, o outro não é. Eles têm tamanhos diferentes, têm medidas diferentes, então eles não ficam lado a lado um do outro. Compreendido, pessoal, até aqui? Então, vamos dar continuidade. Os retângulos é muito parecido, né, com os paralelogramos. Na verdade, né, são paralelogramas, né, os retângulos são tipo, o paralelogramas e o retângulo, eles vão estar, assim, como o losango, né, e o quadrado, nós estudamos na aula anterior, né, e aqui nós vamos falar sobre o retângulo, que são paralelogramas, cujos ângulos internos são retos e suas diagonais são congruentes. O que é isso? São congruentes. Elas possuem a mesma forma e o mesmo tamanho. Então, nós estudamos anteriormente que as diagonais são segmentos de reta que ligam um vértice a outro de um ponto consecutivo, certo? Pois então, no paralelograma, ou seja, no retângulo, essas diagonais elas vão ser congruentes, elas cruzam uma por a outra e elas possuem a mesma forma e o mesmo tamanho. Então, se realizarmos a medida dessas diagonais, elas serão a mesma forma e o mesmo tamanho. Relembrando aqui, nós temos um retângulo, o lado, né, o vértice, que é o pontinho, e as diagonais são as linhas, os segmentos de reta que cruza o vértice de um ponto a outro, né, cruzando esse meio aí em forma de X, né? Então, cada um desses cantinhos aí são os ângulos formados para retângulos. Eles formam também 4 ângulos retos, né? Retângulo, como o nome diz, são 4 ângulos retos interior à figura, certo? Então, dando continuidade, vamos agora relembrar sobre o losango. Os losangos, a figura aí, né, da pipa, relembra muito a pipa. São paralelogramas que possuem todos os lados congruentes e suas diagonais são perpendiculares. E o que é isso, perpendiculares? Seu ponto de interseção forma um ângulo reto. É aquele lá que eu mostrei para você, né, os losangos, essa figura do meio, ela vem em forma de cruz, onde aí em cada pontinho, cada um dos lados desse meio, dessa cruz, ou seja, aí são chamados de ponto de interseção, ele vai formar um ângulo reto, ou seja, um ângulo que mede 90 graus nas 4 ladinhos aí da cruz, certo? Nas 4 ângulos que fecha aí, cada um deles serão formado um ângulo reto. Essa é a figura, né, do losango, esse paralelograma, né, com todos os lados congruentes, né, todos os lados são o quê? Iguais. Para que venha formar todos os no eixo no centro da cruz, ou seja, no ponto de interseção, 4 ângulos retos. Se nós fizermos as medidas, todos esses lados aí, assim como um quadrado, todos esses lados são iguais. Os lados do losango, todos eles terão a mesma medida, certo? Ok, agora vamos mudar um pouquinho de assunto e perguntar aqui o que é simetria. Nós já falamos também sobre simetria, né? Já resolvemos algumas atividades, mas vamos relembrar aqui o que é simetria. E aí você está pensando, você está aí relembrando, ou você já está
sabendo mesmo e não precisava, tia, vai falar tudo isso de novo, já estou sabendo o que é simetria. Mas talvez depois dessa aula fique mais claro, fique mais fácil de você guardar essa informação, certo? Para em outro momento você estar relembrando e não estar esquecendo. Então, pensou aí o que é simetria? Pois bem, simetria é definido como tudo aquilo que pode ser dividido em partes, sendo que ambas as partes devem coincidir perfeitamente quando sobreposta uma sobre a outra. Eu mostrei para vocês o recorte, né, da borboleta. Então, vejam aí essa árvore que ela é simétrico, ela é um desenho simétrico. Desenho simétrico, se você dobrar ela ao meio, ó, vai ficar aqui uma sobreposta. Veja que minha mão, ela está sobreposta uma sobre a outra. Os dois dedos mínimos terão mesmo encaixe, mesmo encaixe, mesmo encaixe. Então, minhas duas mãos são simétricas. Por quê? Porque elas encaixam uma sobreposta sobre a outra, né? Ou seja, uma sobreposta com a outra, coincide perfeitamente as partes, né? Como se aqui fosse uma à sombra da outra. E você verificar aí essa árvore, que é simétrica, ela vai ter a mesma medida, mesmo formato, tanto de um lado como de outro. Já essa outra imagem, né, esse outro desenho assimétrico, ele vai ter uma parte da árvore que vai estar mais para um lado. Isso diz que ela não é simétrica. Não é. Esse eixo, essa faixa que corta o meio, essa linha, não é um ponto de simetria, não é simétrico. Já a borboleta, ela fica aí, ó, bem certinha. B é igual a B, A é igual a A. E a linha que corta no meio, ela vai ser sobreposta um coração sobre o outro, né, formando as asinhas. Elas vão encaixar bem certinho e assim ela será uma figura simétrica, porque cada uma das suas partes, né, ela foi dividida em partes e cada uma das partes está sobreposta perfeitamente sobre a outra, certo? Então, continuando aqui, né, observe aí a borboleta perfeita, né, e ela, se você dividir bem ao centro, né, onde passa a linha T, aí a reta T, o segmento de reta, ela vai estar tanto de um lado como de um outro a mesma medida e o mesmo formato. Então, a simetria está presente em toda parte. Você viu lá a árvore que pode ser repartida, você viu aqui a borboleta, como ela tem as asas naturalmente, né? A natureza perfeitamente criou, né, essa borboleta de forma que suas medidas sobrepostas às suas asas são bem iguais, a não ser que tenha algum problema, alguma deficiência na borboleta, mas elas têm essas partes bem iguais, certo? A simetria vai estar presente na natureza, nas artes ou na matemática, né, como estamos vendo aqui. Mas a simetria não é só o ramo da matemática. Tem figuras artísticas que precisam ser simétricas. Uma completa a outra. Uma corresponde à outra parte. Quando sobrepõe, é como se uma fosse o encaixe da outra, a sombra da outra, né? Quanto mais simétrico for o objeto ou a figura, mais belo tende a ser considerada, certo? Então, em várias culturas diz que quanto mais um objeto for, né, encaixar, sobrepor ele um sobre o outro e for mais certinho, mais belo esse objeto é. Então, eu tenho que aceitar que realmente é perfeito olhar para uma borboleta e ver que as pontas em cima das suas asas se igualam no mesmo formato e na mesma medida, assim como a parte de baixo também. Então, é muito belo realmente um objeto ou uma figura que são simétricos. Mas, dando continuidade, né, nós temos aqui falando sobre rosto simétrico, né, simetria facial.
é o termo que descreve uma face com medidas iguais. Será que existem essas medidas iguais? Será que existe um rosto em que a linha do nariz vai ser perfeitamente igual para cada lado? Hein? Será que vai existir essas medidas aí certinhas? Então, comparando-se um lado esquerdo ao lado direito, então eles teriam que estar medindo exatamente a mesma medida de um lado e do outro. Um rosto simétrico é considerado um rosto é considerado um belo rosto, né? Nós vimos aqui que em várias culturas o objeto, a figura, quanto mais simétrico, mais belo ele é considerado. E o rosto simétrico, quanto mais ele for, né, simétrico, né, um rosto mais considerado belo ele será em várias culturas. Entretanto, não existe um rosto perfeitamente simétrico. Ninguém vai ser perfeito a ponto de o lado direito ser igualzinho ao lado esquerdo em todas as medidas. Então, tem até gente que diz que sempre tem um pé que o sapato aperta logo e o outro não, né? Então, nós dizemos sempre que esse olho está mais baixo, esse outro mais alto. Então, porque ninguém é perfeitamente simétrico, ninguém vai dividir o meio e encaixar como se fosse a sombra do outro lado. Perfeitamente, completamente, ninguém. Mas sim uma assimetria normal, ou seja, algo que não é tão distante também não é perfeito. Então, nós observamos aí, né, o rosto dela, né, as medidas aí, onde tenta demonstrar, né, que suas medidas são bem parecidas, mas não serão iguais. Não existe o rosto 100% simétrico, 100% iguais, certo? Agora uma curiosidade para você sabia? O ator Robert Pattinson, aos 33 anos, foi eleito o homem com o rosto mais simétrico do mundo. Então, olha aí, ele tinha apenas alguns milímetros de diferença de um lado do rosto, do lado esquerdo para o lado direito. Então, ele foi considerado, né? Veja aí como a simetria está presente em todos os pontos, em todo lugar, né? Aí teve até essa competição para ver quem tinha o rosto mais simétrico do mundo e o vencedor foi o ator Robert Pattinson. Então, essa foi minha aula de hoje. Espero que tenha enriquecido o seu conhecimento. Espero que você tenha entendido aqui melhor o conteúdo, que você possa estar colocando em prática, relembrando o que são os quadriláteros, né, memorizando bem e também essas informações sobre simetria, que o nosso livro veio um pouco reduzido e eu quis acrescentar aqui para vocês, né, algo a mais sobre tanto os quadriláteros como sobre simetria, trazendo essa informação para enriquecer melhor o seu conhecimento, para que você não limite apenas aos seus livros. Você pode estar pesquisando mais coisas sobre o assunto, mais informação, mais conhecimento, que sempre vai enriquecer para a sua vida, para a convivência, né? E para nossas aulas também. Então, meus amores, aqui fica o meu abraço para cada um de vocês, certo? E que vocês tenham aproveitado esse tempo o máximo possível.